De Piracaia a Montese. Hoje vamos mergulhar na história fascinante de um dos bairros mais icônicos de Fortaleza, o Montese. Baseado no livro Montese, de Raimundo Nonato Ximenes, exploraremos suas origens, desenvolvimento e o impacto cultural que ele teve na cidade. Vamos juntos nessa viagem ao passado. O bairro Montese pertence à Regional 4 e ao território 16 do município de Fortaleza, Ceará. Sua área total é de 1,91 km², tem população de 25.970 pessoas e uma densidade de 13.597 habitantes por quilômetro quadrado. Seu IDH é de 0,47. No início do século XX, Fortaleza começou a se expandir para além do centro urbano, dando origem a novos bairros. Montese surgiu nesse contexto, localizada estrategicamente e atraindo moradores de várias partes da cidade. A vida no Montese era simples, casas de alvenaria e ruas de paralelepípedos. Os primeiros habitantes eram majoritariamente trabalhadores das linhas de ônibus que serviam a cidade. O Montese, em seus primeiros dias, era conhecido como Piracaia, nome de origem tupi, que pode ser traduzido como Aldeia das Peles Queimadas. Esse nome possivelmente se refere a uma tribo que habitou a região. As terras de Piracaia eram conhecidas por suas fontes de água pura, amplamente vendidas em Fortaleza até a chegada da Cagesse. O bairro Montese, em Fortaleza, tem sua origem associada à colonização no início do século XX, quando começou a ser habitado por militares e operários, devido à proximidade com áreas industriais e ao crescimento da cidade. Inicialmente, a ocupação foi composta por imigrantes do interior do estado e ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial. A vida cotidiana da época era marcada pela simplicidade, com uma comunidade formada por trabalhadores, casas modestas e ruas de terra. As atividades sociais se concentravam ao redor de praças e igrejas, enquanto o ambiente urbano estava em desenvolvimento, com uma infraestrutura ainda limitada. Antes de ser chamado Montese, o local era conhecido como Piracaia. De a Estrada do Gado à Avenida Gomes de Matos. O desenvolvimento do bairro se deu início com a Estrada do Gado, utilizada pelos boiadeiros para transportar seu rebanho, que para chegar no matadouro Otávio Bonfim precisavam passar pelos currais de arroches. Mas, com a construção da estrada de ferro no trecho Fortaleza-Parangaba, que se deu em 1873, tornou-se impraticável o movimento das boiadas pela ferrovia, não só pelo tráfego de carroças, cavaleiros, animais com cargas e pedestres. A Estrada do Gado também contava com uma fileira de postes dos Correios e Telégrafos, com fios de transmissão de sinais de comunicação por código Morse. No fim do século XIX, em uma Fortaleza já bastante influenciada pela capital francesa, que na época era sinônimo de requinte e sofisticação, a via foi renomeada para 14 de julho, denominação dada pelos franceses residentes no Ceará, para dar um ar mais sofisticado para a cidade e para honrar a queda da Bastilha, que serviu como estopim para a Revolução Francesa. Em 1955, na gestão do prefeito Paulo Cabral de Araújo, já sendo conhecida como Avenida 14 de Julho, foi pavimentada e calçada com pedra tosca, um dos principais melhoramentos que Montese recebeu do poder público. Em 1968, foi pavimentada pelo segundo ano da administração do engenheiro José Walter Barbosa Cavalcante, então prefeito de Fortaleza. Quando foi batizada pela Câmara Municipal como Avenida Professor Gomes de Matos, em uma homenagem ao eminente professor Raimundo Gomes de Matos, que foi um advogado, político e professor brasileiro, sendo um dos fundadores da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará. A avenida, como boa parte de Fortaleza, foi bastante afetada pela influência francesa em suas construções ali, tornou-se uma referência para o bairro, ligando o centro de Fortaleza ao interior, gerando assim interesse de investidores a ponto de tornar-se um grande e movimentado centro comercial. Hoje em dia, a avenida conta com várias agências bancárias, uma variedade imensa de lojas de tecido, de casas comerciais, com predominância das de autopeça, além de pequenas indústrias, restaurantes, bares, farmácias, postos de combustíveis, funerárias e floriculturas. Há também, em pleno funcionamento, uma agência dos Correios e Telégrafos, no centro comercial do Montese,
que fica também na avenida, estabeleceu-se o maior mercado do bairro, onde tudo se pode encontrar, como peixe fresco, vários tipos de carnes, aves vivas ou abatidas, queijo, feijão verde, milho verde, legumes e todos os tipos de frutas. Vejamos agora uma explicação da origem do bairro Montese com uma entrevista do próprio fundador Raimundo Ximenes, quando ainda vivo. O senhor que propôs para mudar o nome daqui de Piracaia? Foi olha, eu já ia embora pro sertão, que é da Baixa, e ia embora pro interior. Aí eu ia ser licenciado do Exército, depois da guerra. Aí um colega de força do meu pai, que morava lá no Tabapuá, o Raimundão, que era muito líder lá de Calcaia, amigo até do Dr. Corrêa, João Corrêa, que era coronel do Exército também. Então ele me disse, rapaz, tu não vai embora não, eu sou muito amigo do teu pai, e tu vai, eu te dou um terreno na Piracaia, tu paga quando bem puder. E realmente paguei, eu terminei de pagar em 51 o terreno. Bom, mas eu já namorava com ela, já tinha intenção de casar e tudo. Aí eu fiz uma cartinha. Eu era assim analfabeto, viu? Eu entendia todos os garatus que o analfabeto fazia. Pois bem, então, assim, será se aceito morar em Fortaleza, que eu estou ganhando um terreno aqui, eu já vi os terrenos. Eu já tinha vindo aqui, era mato danado, Piracaia, não todinho dessa região toda, da 15 de novembro até onde é o matadouro dele. Que era um matadouro, né? O matadouro dele foi inaugurado em 1926. Ele não tinha aquelas caixas d'água ali. Pois é, exatamente. E então eu fiz a carta para ela, ela resolveu morar e eu vim colocar o terreno. Aí me lembrei de tudo aquilo, rapaz, escapei da guerra, morreu gente só danada, e aí morreram 6 cearenses também e tal, meus companheiros morreram até o sargento, aquele sargento, rapaz, tem os nomes do azul aí, a memória também está meio fraca, porque, pois bem, então, aí eu digo, eu vou morar vou chamar isso aqui de Montese, em homenagem aos companheiros que ficaram na Itália, lá em Pistoia, no cemitério de Pistoia, que é o cemitério lá. No meu livro você vai ver isso aí também. Pois bem, então eu vou chamar isso aqui de Montese em homenagem aos meus companheiros que ficaram na Itália. O desenvolvimento urbano e econômico do bairro Montese foi fortemente influenciado pela ocupação militar e pela infraestrutura que ali se desenvolveu a partir dos anos 40. Inicialmente, a área era chamada de Piracaia e tinha uma ocupação mais rural, com fontes de água potável que abasteciam toda a fortaleza. Com a chegada de ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial e a expansão urbana, Montese passou por um processo de loteamento e construção de moradias, especialmente por meio da imobiliária Boris Fré e Companhia, que foi pioneira na venda de terrenos. Com isso, o bairro ganhou algumas evoluções na sua infraestrutura, como a melhoria de estradas, a chegada de serviços públicos e de transporte público. As linhas de bonde desempenharam um papel importantíssimo no desenvolvimento urbano do bairro. Elas facilitaram o acesso da população ao centro de Fortaleza e a outras áreas da cidade, estimulando o crescimento populacional e o comércio local. A proximidade das vias de transporte e a facilidade de locomoção proporcionadas pelo bonde atraíram novos moradores e fomentaram o desenvolvimento de pequenas empresas no bairro. Esse acesso mais rápido e eficiente ao centro urbano foi um fator crucial para o aumento da atividade econômica, incluindo a instalação de novos estabelecimentos comerciais e serviços. O clube recreativo dos funcionários da fábrica Santa Cecília, conhecido como Cotó, foi um importante ponto de encontro, onde moradores desfrutavam de eventos sociais e bailes de carnaval. Ele marcou a vida social dos moradores, até que foi substituído pelo Hospital da Criança. Outro espaço relevante era o Clube Romeu Martins, chamado Gigantão do Montese, que promovia atividades culturais e recreativas, até ser demolido e substituído por um conjunto residencial. Com o tempo, o bairro se tornou um polo comercial e industrial, abrigando importantes empresas e lojas. Quem não se lembra das famosas indústrias de confecção que movimentavam a economia local? Essas figuras ajudaram a moldar a identidade social e cultural do Montese, além de trazer visibilidade ao bairro em diversas esferas. Além dos bares, o cinema e o futebol também faziam parte da vida cotidiana, com diversos times de futebol locais, como o Batman Futebol Clube e o Fluminense Esporte Clube, que movimentavam as competições esportivas da região.
As igrejas e instituições religiosas desempenharam um papel fundamental no desenvolvimento social do bairro Montese. A paróquia de Nossa Senhora Aparecida, criada a partir de uma capela em 1941 e elevada à matriz em 1958, tornou-se o centro religioso e comunitário da região. Um episódio notável foi o milagre atribuído ao aparecimento de pétalas de rosas no terreno da futura capela, o que apressou a construção do templo e fortaleceu a fé dos moradores. Além do catolicismo, o bairro também abrigava diversas outras denominações cristãs, como a Igreja Presbiteriana, a Assembleia de Deus e a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que coexistiam em harmonia. Na área educacional, a primeira escola importante foi o Centro de Catequese, fundado em 1939 pelo padre Caetano Morelli. A igreja também teve um papel decisivo na criação de outras iniciativas educacionais e sociais que contribuíram para a formação moral e intelectual da comunidade local. A cultura e a vida social no bairro Montese foram intensamente moldadas por seus pontos de lazer, que desempenharam um papel crucial na integração dos moradores. Alguns dos locais de destaque eram os clubes recreativos e bares, além de outros espaços populares da época. De acordo com o livro Montese, de Raimundo Nonato Ximenes, diversos estabelecimentos comerciais marcaram a época no bairro. Entre os principais, destacam-se os bares e botecos, que eram pontos de encontro importantes. O Bar Avião, ou Bavião, era um dos mais frequentados, localizado na atual Avenida Gomes de Matos, junto a outros bares como o Bar da Noite, próximo aos estúdios da radiadora Cacique do Ar. Outro estabelecimento icônico foi o Bar do Pebinha, famoso por seus tiragostos de caça, como a voante tatu e a especialidade da casa, o Peba. O Bar Volta do Boêmio, localizado perto de um riacho, e o Bar da Neném Pio, na rua 15 de Novembro, também foram muito populares. Esses estabelecimentos desempenharam um papel central na vida boêmia e social do bairro Montese durante várias décadas. O Montese sempre foi um bairro vibrante e cheio de vida. Os clubes sociais, como o Clube dos Diários e o famoso Cine Montese, eram pontos de encontro onde moradores se divertiam e cultivavam amizades. As festas e eventos culturais, como o Carnaval e as festas juninas, eram aguardadas por todos. Figuras importantes que viveram ou nasceram no Montese deixaram marcas significativas para a comunidade local e para a Fortaleza. Além do renomeado cirurgião dentista Raimundo Nonato Ximenes, tivemos como figura marcante do bairro Montese Altenor Ribeiro Câmara, proprietário de veículos que transportavam celebridades e figuras importantes. Ele morava nas proximidades do portão da base aérea e seus veículos eram alugados para a Panair do Brasil. Por meio dele, personalidades como Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek e líderes internacionais passaram pelo bairro. Mário Jardel Almeida Ribeiro, jogador de futebol que iniciou sua carreira no Montese e alcançou sucesso internacional, sendo um exemplo de talento esportivo nascido do bairro. E também Wesley Oliveira da Silva, mais conhecido como Wesley Safadão, é um cantor, produtor musical, empresário e apresentador brasileiro. Começou a carreira em 2003, liderando a banda Garota Safada, e a partir de 2007 ganhou notoriedade na região Nordeste e logo passou a ter projeção nacional, se apresentando em todas as regiões do Brasil. Eliana, foi nesta escola onde Wesley Safadão estudou durante 6 anos de sua vida. Aqui ele foi aluno, cantor e até atleta. Eu sou o rei da bagaceira quando eu entro na farra. Depois de tomar a primeira não tem hora pra parar. Em todo bar que chega eu ligo o som do carro. Eu sento numa mesa, chamo o garçom, peço uma bebida, acendo um cigarro. A mulherada encosta e vai ficando bom. Se tem uísque eu bebo, se tem cachaça eu bebo. Depois de ficar bebo, pra mim tudo é bom. O bicho doido é bebo, vai misturando tudo. Enquanto houver dinheiro, vai perdoando o garçom. E alô, o final de semana chegou. Em casa que eu não vou ficar. É sexta-feira eu vou sair, vou farrear. E na farra eu sou rei. Cheguei, na farra eu sou rei. O bairro Montese, caracterizado por uma vida tranquila, com ruas sem calçamento e habitações predominantemente residenciais, com o tempo passa a ter uma ocupação urbana densa, uma infraestrutura de áreas comerciais e residenciais. As casas antigas aos poucos foram dando lugar ao comércio, e suas ruas, agora pavimentadas, oferecendo mais infraestrutura.
A modernização trouxe por consequência o afastamento de muitos moradores. E com o crescimento econômico vieram os desafios relacionados ao tráfego intenso de veículos e às diversas formas de poluição. Hoje, o Montese continua a evoluir, novos empreendimentos e modernizações estão em andamento, mas o bairro ainda mantém seu charme e sua rica história. O contraste entre o antigo e o novo é uma característica marcante. Atualmente, o Montese é servido por diversas linhas de ônibus que conectam o bairro aos mais diversos locais da capital. Estima-se atualmente que mais de 40 mil veículos circulem diariamente só pelo bairro. O Montese continua a se expandir, mas enfrenta desafios, como a preservação de sua história e o equilíbrio entre o comércio e a qualidade de vida dos moradores. As melhorias na infraestrutura, como o sistema de trânsito binário, representam um esforço para lidar com esses desafios. No entanto, é crucial manter um olhar atento sobre o desenvolvimento, para que o bairro continue a oferecer as boas condições de moradia, mas sem perder suas raízes históricas. Ainda falando sobre infraestrutura, o bairro, fundado há 70 anos, além de contar com várias linhas de ônibus que facilitam o deslocamento dos moradores para diferentes regiões da cidade, conectando-os às áreas centrais e suburbanas, há estações do sistema de compartilhamento de bicicletas, Bicicletar, nas proximidades, além de ciclovias que promovem a mobilidade sustentável, incentivando o uso da bike como meio de transporte. O bairro é servido por acessos ao metrô de Fortaleza e ao veículo leve sob trilhos, VLT, que aumentam a eficiência do transporte público e ajudam a descongestionar o tráfego nas vias principais, contando com 2 estações, a Estação dos Expedicionários e a Estação Montese. Montese possui várias escolas que atendem tanto ao ensino fundamental quanto ao médio, tanto municipais quanto estaduais, oferecendo educação a crianças e adolescentes da região. O bairro é dotado de unidades de saúde que atendem à população local, incluindo postos de saúde e hospitais que oferecem serviços básicos e de urgência. O Montese faz divisa com bairros como Vila União, Parreião, Bom Futuro, Damas, Bela Vista, Couto Fernandes, Demócrito Rocha, Parangaba, Itaoca, Serrinha e Aeroporto, formando uma rede de comunidades que compartilham serviços e infraestrutura. O bairro conta ainda com uma página na plataforma Instagram, chamada Montese Ordinário, com quase 95 mil seguidores, administrada por um dos moradores que faz divulgações de empreendedores locais, bem como denúncias reivindicando melhorias para a comunidade, e resgata a memória do bairro. Organiza eventos como o Festival de Quadrilhas Juninas. O bairro ainda conta com uma quadrilha junina que representa o Montese em competições dentro e fora de Fortaleza. A quadrilha, fundada em meados dos anos 90, que retornou com as apresentações em 2019, Junina Buscapé, abrilhanta o bairro com lindas apresentações e carrega o título de queridinha do Montese. Atenção, quadrilha! Vamos fazer eu vou achar um jeito de você voltar. Eu vou areia nessas asas, lua, contigo em rua, preciso te encontrar. Esse é o espetáculo! Se confessar qual meu endereço, será que eu mereço ter um atenção, desfazer! Se não aceitar esse planeta, olha a jocosidade dessa noivinha! Faz isso não, que delícia! Prepara para o peão! Peão! Sei que você também irá gostar de mim. Olha o close! Peão! Faz isso não, meu bem, eu dou um carro. Agora canta pro teu vazio, canta! Sei que você também vai o quê? Irá gostar de mim. Antigamente, como tinha a questão de não ter muito emprego, né? E os jovens passavam o dia tocando violão e bebendo cachaça, se divertindo muito. Aí surgiu o Combo da Itaoca, né? Porque os jovens eram entregues à bebedeira, antigamente
todos os jovens geralmente eram alcoólatras, não tentava a mãe do papai. Vivia cantando, porque não tinha emprego, né? Não tinha emprego. Mas o que é que eles faziam o dia inteiro? Ia cantar e beber cachaça, tocar violão. Aí surgiu a questão do cão da Itaoca, né? Que virou uma gomborra, né? E aí, pela questão da bebida, que era muita bebida, era muita... Como é? Era muito libertino. Aí, numa casa, na Itaoca, surgiu que, numa determinada hora, rebolava as cadeiras, quebrava os telhados, do nada. Era uma coisa sobrenatural, né? Aí virou o cão da Itaoca. Todo mundo ia ver lá, era um fenômeno. Não, mas antigamente acontecia muita coisa assim, que você ficava besta. Aí, na padaria ali na Santa Rita, a mulher dela bateu na mãe dela, ela judiou com a mãe dela. E foi comprar pão. Quando ela botou o pé na padaria, veio o redemoinho e pegou ela e saiu levando e rebolou ela dentro daqueles espinhal que tinha antigamente, que era tudo mato, né? Rebolou ela lá dentro, ela ficou toda machucada. Dos espinhos e da arame farpado, ficou toda machucada. E tinha uma época da Água Santa aqui, né? Tinha uma casa aqui que tinha uma água. Lá no final, já para pegar lá a parangada, que apareceu lá numa vilinha de casa lá. Da mulher da Senhora, da Chafariz. Onde era esse chafariz aqui? O chafariz. O quê? Onde era? Lá perto da parangada. Ali, né? Era o que fornecia água para você, era esse chafariz, então. É lá esse aqui tinha um lá, perto do trilho e outro aqui. Aí, no caso, a questão do saneamento aqui, como é que era feito? Só a gente estava falando do lixo aqui. Não tinha saneamento, era feita as fossas negras, né? Não tinha fossa séptica, ainda não tinha essa mentalidade de meio ambiente, era tudo fossa negra. Tinha pessoa que, como tinha cacimba, tinha gente que botava a fossa na cacimba. No lugar de tampar a cacimba, botava a fossa para dentro da cacimba. Com algumas pessoas, né? Aqui em casa era fossa negra. Como é que era isso? É uma estrutura feita um buraco, né? Tem as paredes de tijolo e embaixo bota pedriça, pedra, areia grossa. Aí faz o deserto sólido, fica em cima e os líquidos descem pelas pedras, né? Filtra e vai para o solo. Aí assim... Aí contamina o solo. É as águas, no caso? Por isso que chama as águas negras, né? Aí no caso, e as referências culturais aqui, como é que é? São João. As 3 fogueiras, São João, São Pedro e Santo Santo Antônio. São Pedro. Cada casa antigamente tinha uma fogueirinha na frente, era acesa, ficava tudo branco, fumaça. Aí... O pessoal reverenciava os santos, né? Que é luar, né? Luar, pé de moleque. Grude. Tinha a questão também da Semana Santa. Era 40 dias e na Semana Santa você não podia fazer nada. Nem tomar banho, lavar cabelo, não varrer a casa. Aí tinha a questão de dar as esmolas, né? Era pão de coco, peixe. Saía dando às pessoas. Jejum. Era o jejum. E tinha a festa dos reis. Festa de reis. Reisado. Saía cantando de madrugada. Meu senhor, dono dessa casa, aí você dava a luz. Quer me dar uma esmola pelo nome de Jesus. E mercado? Quando foi o primeiro mercado que apareceu? A senhora tem recordação? É o Mercantil São José. Que é longe, era lá depois da Gomes de Mato, eu não sei, é meio de farinha. Lá. O primeiro mercantil que teve aqui. Foi o primeiro? Foi o Mercantil São José. São José. E era grandão, viu? Tinha tudo. Também aí, quando ele chegou com tudo. A senhora tem mais alguma recordação de mercado? Aí depois desse foram surgindo outros? Depois vai aparecer um extra. Não, depois teve o Ronce. Aí no Ronce virou o extra, né? Que agora é açaí. Aí veio o Nido Box também, e é aqui pertinho. Da vida noturna, como é que era a vida noturna aqui, a boemia do Montésio? Como é que vocês se divertiam com o que aqui? Era bom as festazinhas, tinha tertúlia, tinha nas casas, tinha... A jovem tinha as tertúlias nas casas. Não tinha negócio de clube, não. Como é que era isso, a tertúlia? Você fazia uma festa na minha casa, convidava os amigos, aí vinha o pessoal de fora também. Mas o que era? Bebida? Dançar. Dança. Música internacional. Era só música mesmo. Você ia dançar. Break, forró. Na vitrola?
Radiola. Radiola. Aí esse era o divertimento. O lazer. Depois que fizeram os clubes. Martins, Cotó. E isso era em que horas mais ou menos? E o clube, assim, tinha um Grécia na época já? Ou não? Tinha o Grécia, tinha o Romeu Martins, tinha o Cotó, né? E isso era onde? Era aqui no Montes, esse Romeu Martins? No Montes. Na rua Romeu Martins? Na rua Romeu Martins, por isso que eu não Romeu Martins. Gigantão do Montes. E onde era esse Gigantão? Forte Lanche. Tinha o Cavalo de Aço, que era uma lanchonete que tinha ali. Cabana Clube. Aí depois fizeram o Cabana Clube, que era uma churrascaria. Aí tinha música e tinha comida. Nova, não, aqui o Nova. Aí tinha as empresas de ônibus tudo era aqui. As empresas tinham Rio Negro, tinha o Vale do Jaguaribe, Guapinheiro, era tudo aqui, na Desembargador do Praxedes. Aí tinha os cabaré, né? A vida noturna, né? A vida noturna, na felicidade do bairro. Como é que... Como é que era aqui? As damas da noite, né? Aí na Desembargador Praxedes, aí tinha as casinhas delas lá. A casa primeira era a casa da chefe. Então esse era o divertimento noturno daqui do bairro? Dos homens, né? Aí tinha esse e qual mais? Qual era a opção noturna? Não, quando eu era pequena, pra homem tinha esse daí, né? Mas a mulher nunca saía de casa. E com 11 horas tava todo mundo dormindo. As crianças ficavam brincando 6 horas, 8 horas, já tava todo mundo dormindo. Ninguém, depois de 11 horas já era madrugada. Tava todo mundo dormindo. E como é que era a questão da prefeitura? Como é que a cidade olhava para o bairro, enfim? Era tudo abandonado. Não tinha coleta de lixo. Não? Não tinha. Como é que era feito então? O pessoal rebolava o lixo nas calçadas, depois foi que surgiu e não passava em todas as ruas. Não tinha luz em todas as ruas. E a coleta de lixo, o lixo ficava, aí criava um terreno baixo. E como é que era feito então? Como é que foi melhor a situação? Depois foi que começaram a surgir os caminhões do lixo, mas não passavam em todas as... A rua daqui, a Rua Mar, não tinha coleta de lixo, não passava, o caminhão do lixo não passava aqui. E aí vocês tinham que levar o lixo para onde? Se você botava lá na esquina. E como tinha o terreno aqui, né, rebolava no terreno ali, era no lixão. Cheio de lixo, botava todo aquele tipo de lixo ali. Tinha muito rato? Tinha rato, barata, bicho morto, tudo, cobra, aranha. Isso, era um lixão aí na esquina. Isso foi mudar em que época? No caso, aqui não passava por causa das condições da rua, que era o areal? Era buracado. Não, era porque era descaso mesmo da prefeitura. Era descaso. Eu acho que na mente dele só existia o centro, a Parangaba, e certos bairros eram esquecidos. No caso, aqui o Montes ele fica entre o centro e a Parangaba, né? Então, qual era a função da Parangaba? Aqui era uma referência? Era um polo comercial lá na Parangaba. O polo comercial. Hoje ele está parado, mas o polo comercial era a Parangaba e o centro da cidade. Aí, no caso, o pessoal daqui ia trabalhar ou trabalhava no centro ou na Parangaba, então? Os cartórios eram na Parangaba, mercantil, Cor Grande era na Parangaba. Aí, no centro da cidade. A senhora acha que por causa dessa influência do centro da Parangaba que o comércio do Montes ele foi crescendo nesse corredor aí da Alberto Magno? Por conta da passagem, né? Que para chegar na Parangaba no centro de passar pelo Montes. Tanto que começou a crescer ali na 14 de julho. Começaram a botar comércio lá. Depois foi que espalhou pelo resto do bairro. Mas começou lá. Como nasceu Montes? Quisera ser poeta para em versos proclamar que nascia em Goiás, no sertão do Ceará. Mas fui trazido para Fortaleza com a esperança de voltar, pois lá deixei noiva com o compromisso de casar. Fui chamado para a guerra e não podia me esquivar. Digo agora ao leitor, por que vim aqui morar? Se o leitor me perguntar, respondo com alegria, onde resolvi morar? No Montes, assim diria. Deus me deu por moradia, neste bairro um bom lugar, para ficar com a família e ver tudo prosperar. De Pirocá eu teria este nome que mudar, e assim nasceu Montes, ocupando seu lugar. Com isso eu só queria o feito da febre exaltar, que ela bem merecia,
ninguém pode contestar. Ao leitor eu pediria que me queira acreditar, pois quero com alegria esta história contar. Raimundo Ximenes. Hoje, tivemos a oportunidade de mergulhar na fascinante história do bairro Montese, desde suas origens como Piracaia até seu desenvolvimento como um dos polos comerciais e culturais mais vibrantes de Fortaleza. O Montese, com suas ruas históricas, habitantes ilustres e rica vida social, nos mostra como o passado ainda influencia o presente. Ao avançarmos, é essencial preservar essa memória, mantendo o equilíbrio entre o progresso e as tradições, que fazem do Montese um lugar único. Muito obrigado por nos acompanhar nessa incrível jornada.